domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Olá, meus amores! Hoje a tia veio contar para vocês uma história bem especial. Sabe por que essa história é tão especial? Primeiro, porque é uma história verdadeira. É uma história real, uma história que aconteceu de verdade. E segundo, porque é a história de Jesus Cristo. É uma coisa que aconteceu com Jesus. Tá certo? Então vamos começar. Quando falamos em Páscoa, as pessoas pensam em quê? Em coelhinhos, em ovos de chocolate. Mas essa não é a verdadeira história da Páscoa. Não. A verdadeira história da Páscoa é a história da ressurreição de Jesus, que foi mais ou menos assim. Jesus, ele não estava na sua cidade. Ele estava andando por outras cidades, por aí conversando com as pessoas e ensinando às pessoas as coisas de Deus. Ensinando como é que as pessoas deviam se comportar, que as pessoas deviam amar os outros e perdoar, e todos os ensinamentos que ele falava por aí. Mas quando foi no comecinho dessa semana que aconteceu toda essa história, Jesus voltou para sua cidade, a cidade onde ele morava, que era a cidade de Jerusalém. Então ele voltou para a cidade e quando ele voltou sentado num jumentinho. E as pessoas da cidade dele começaram a gritar: Jesus é rei, Jesus é rei, viva o rei Jesus! E abanavam galhos de árvores e colocavam galhos de árvores fazendo tapete no chão para que Jesus pudesse passar por cima dos tapetes de galhos. E gritavam: viva o nosso rei Jesus! E aí, eu acho que Jesus ficou feliz, né? Porque ele foi bem recebido na cidade dele, depois de ter passado algum tempo fora dali. Mas depois, sabe o que aconteceu? Jesus sabia que ele ia morrer. Ele sabia. Então, ele ficou numa montanha com seus discípulos. Seus 12 discípulos eram homens que andavam junto com ele, ajudando ele a falar as coisas de Deus. Então, e Jesus chamou os discípulos dele e disse assim: meus irmãos, vamos nos recolher naquela montanha, rezando lá na montanha. E ele tinha um pouco de medo do que ia acontecer. Ele sabia que ele ia morrer e ele sabia que ele ia viver novamente, ele ia ressuscitar, ele ia voltar à vida. Mas mesmo assim ele estava com um pouco de medo. Então quando ele rezou, ele disse assim: Pai, que é Deus, né? Se for possível, me tira desse sofrimento, afasta de mim esse cálice. Ele disse assim,
cálice era o sofrimento que ele sabia que ia passar. Então, e aí, mas mesmo assim, tudo aconteceu. E depois que Jesus parou de rezar, um dos seus discípulos, que era Judas, foi lá onde estavam os soldados do rei daquela época, e disse assim: se vocês me derem dinheiro, eu mostro para vocês quem é Jesus. Pois é, Judas era um discípulo de Jesus, mas ele fez isso. Ele traiu Jesus. Pegou o dinheiro e foi lá onde Jesus estava e deu um beijo em Jesus. E ele disse aos soldados: aquele que eu der um beijo, é ele que é Jesus. E Judas foi lá e deu um beijo em Jesus. E Jesus disse assim: Judas, tu me traz com um beijo? E os soldados prenderam Jesus. E levaram Jesus para o rei. E quando chegou lá no rei, o rei levou Jesus para uma multidão. E perguntou assim para a multidão: o que vocês querem que eu faça com Jesus? E toda a multidão, todo o povo da cidade gritou assim: crucifica-o! Crucifica-o! E mandaram o rei crucificar Jesus. É muito triste. O que é crucificar? É pregar ele numa cruz, até ele morrer. Então eles colocaram Jesus, entregaram a cruz para Jesus, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, tiraram sua roupa e colocaram Jesus para carregar aquela cruz pesada até o Calvário, que era o lugar onde ele ia ser crucificado. E Jesus carregou a cruz com muito sofrimento, porque era pesada e ele estava machucado, com dores. E quando chegou lá, no lugar, no Calvário, Jesus foi crucificado. Ele foi pregado na cruz, no meio de 2 ladrões. Era a cruz de Jesus e mais 2 cruzes, que eram as cruzes dos ladrões. Jesus foi crucificado e ele morreu na cruz. Isso foi na sexta-feira, que a gente comemora a sexta-feira da paixão, né? A gente vivencia a sexta-feira da paixão. Foi o dia que Jesus morreu na cruz. Então, depois Jesus foi tirado da cruz pelos seus amigos e foi colocado num sepulcro de pedra. E foi fechado com uma pedra e ninguém entrava, ninguém podia mexer, porque ele estava lá sepultado, fechadinho, com aquela pedra muito pesada. E os soldados ficaram lá vigiando para que ninguém mexesse. Mas quando foi no 3º dia, por isso que diz a música, ó, na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Então, quando foi no domingo, os soldados dormiram e Jesus saiu do sepulcro. Ele ficou vivo novamente, ele ressuscitou. E as mulheres amigas de Jesus foram até o sepulcro para levar flores e perfumes e visitar o túmulo, né, de Jesus. Mas quando elas chegaram lá, elas viram que a pedra tinha sido retirada e Jesus não estava lá, o sepulcro estava vazio. Então elas ficaram desesperadas e começaram a chorar. E elas diziam: roubaram o corpo de Jesus, roubaram, ele não está mais aqui. E aí Jesus apareceu para ela e disse assim: mulheres, não chorem, não procurem entre os mortos aquele que já está vivo. Eu estou vivo, ressuscitei e vou para o meu Pai que está no céu. Voltem e digam aos nossos amigos que eu ressuscitei. E isso é a Páscoa. A Páscoa é a ressurreição de Jesus. É quando Jesus morre, mas
volta a viver. Essa é a verdadeira história da Páscoa. Gostaram? Espero que sim. Beijinhos.